Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos retornando ao trabalho aqui do canal e estaremos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2023. O título desta lição é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista desta série de lições é o pastor Douglas Batista. Estamos hoje, meus irmãos, na lição de número 1, que tem por título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. O texto áureo está no livro do Apocalipse, no capítulo 17, versículo 5, e nos diz: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Já a verdade prática nos ensina, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro do Apocalipse, no capítulo 17, versículos de 1 a 6. Acompanhe a leitura, por favor. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa tinha escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. De acordo com o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar os significados de Babilônia. Segundo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E, finalmente, terceiro, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Queridos irmãos, como sempre, gostaria de lembrar-lhes que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. E também estaremos retomando o nosso grupo ali no Telegram, onde também estaremos disponibilizando este material, este arquivo em PDF com as notas de aula, ali naquele grupo do Telegram. O link para o acesso do grupo do Telegram também está aqui, logo abaixo na descrição do vídeo. Vamos então ao comentário. Introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Meus irmãos, durante este trimestre estudaremos a questão da influência daquilo que o comentarista chama de espírito da Babilônia tem exercido sobre toda a humanidade. E nesta lição de número 1, o comentarista se utilizou desses versículos ali do capítulo 17 do livro do Apocalipse, justamente para falar daquela grande prostituta, daquela grande, vamos dizer assim, daquela figura feminina
que representa aquele que o comentarista chama do espírito da Babilônia, o espírito de prostituição que tem influenciado grandemente toda a humanidade. Nós veremos que essa lição não vai tratar especificamente do livro do Apocalipse no que diz respeito a revelar detalhes sobre isso ou sobre aquilo. É só o comentarista se utilizou deste livro, ou principalmente daquele capítulo 17, justamente para nos dar uma visão geral a respeito dessa grande prostituta, dessa grande, vamos dizer assim, força que tem atuado sobre toda a humanidade. Então, não tenham em mente que nós estaremos explicando detalhadamente o livro do Apocalipse nesta lição, e sim pegaremos apenas alguns pontos superficiais tratados ali naquele capítulo 17. E conforme o comentarista mencionou já aqui, o livro do Apocalipse não é de fácil interpretação, mas ele é um dos mais importantes no que diz respeito às revelações das coisas que acontecerão nos últimos dias. Não podemos dizer que um livro da Bíblia é mais importante do que o outro, porque, conforme nós já estudamos em trimestres anteriores, toda a Bíblia é um livro revelado e que foi escrito sob a inspiração direta do Espírito Santo. Então não podemos dizer que um livro é mais importante do que o outro, porque todos os livros das Sagradas Escrituras formam uma unidade planejada pelo próprio Deus Todo-Poderoso. O que diz respeito, por exemplo, ao livro do Apocalipse, ele é importante porque ele traz muitas informações das coisas que acontecerão nos últimos dias, conforme nós já mencionamos. Mas isso não o torna o livro mais importante na Bíblia. Ele tem a sua importância, assim como todos os outros 65 livros bíblicos. Todos eles têm a sua importância e cada um deles tem a sua particularidade. Ou seja, pode ser usado com um objetivo de acordo com a vontade de Deus. Mas lembre-se sempre, nenhum livro da Bíblia é mais importante do que o outro. Todos têm a sua devida importância, ou seja, a mesma importância, porque todos eles fazem parte do plano da revelação de Deus para a humanidade. Conforme já mencionamos e já repetimos, a particularidade do livro do Apocalipse é justamente nessa questão de revelar as coisas que acontecerão nos últimos dias. Junto com ele, nós também temos o livro ali de Daniel, que contém algumas revelações, e, se não me engano, algumas revelações também no livro dos profetas, principalmente no livro do profeta Isaías. Por isso, convém esclarecer que, nesta lição, não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Já acabamos de citar essa questão, que o objetivo desta lição não é trazer detalhes a respeito do livro do Apocalipse, mas sim apenas uma visão geral a respeito disso que o comentarista chama de o espírito da Babilônia. A palavra-chave para esta lição é Babilônia. Chegamos ao tópico 1, Babilônia e seus significados. Meus irmãos, aqui neste tópico 1, o comentarista tenta nos trazer uma explicação, uma visão geral do que seria esta Babilônia. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, principalmente neste capítulo 17, que foi o alvo da nossa leitura bíblica em classe, encontramos a figura desta mulher, que, segundo as regras de interpretação bíblica, não pode ser uma mulher literal, ou seja, este texto não é um texto literal falando de uma mulher especificamente. Este texto de Apocalipse é um texto alegórico, chamado alegórico, um texto representativo. E o que isso significa? Significa que esta mulher, a presença dela, ela tem um significado espiritual nessa história, nessa condição ou nestes acontecimentos. Não é uma mulher física, não é uma mulher real, e sim é uma representação simbólica de algo que está atuando sobre a humanidade.
E se seguirmos nesta linha de pensamento, esta força, vamos dizer assim, essa entidade, não vou dizer que é energia, porque não é uma energia, mas esta entidade que é representada pela mulher ali no livro do Apocalipse, ela certamente está a serviço de Satanás. Não está a serviço de Deus, e sim está a serviço de Satanás. E para isso, meus irmãos, podemos concluir isso da seguinte forma: somente existem duas forças atuantes no universo. A força do bem, comandada pelo nosso Deus e os seus anjos, e tudo aquilo que remete ao Todo-Poderoso. E do outro lado, as forças do mal, comandadas pelo diabo, pelos seus anjos e também por todo o seu arsenal suas ferramentas de engano que ele se utiliza para dominar a humanidade. Então, meus irmãos, eu creio que está claro para todo mundo que esta grande Babilônia é algo ou faz parte do arsenal de engano usado pelo diabo, inimigo das nossas almas. Então, esta mulher ou esta grande Babilônia é uma arma usada por Satanás contra a igreja, contra a humanidade que é criação de Deus. Que isso fique claro para todo mundo. Não há jeito desta Babilônia ser comandada no sentido restrito da palavra por Deus. Ela está a serviço de Satanás. Podemos citar, tudo bem, você pode pensar, mas Deus controla todas as coisas? Sim, Deus controla todas as coisas. Mas é preciso que nós tenhamos em mente que esta grande Babilônia é uma estratégia de engano usada pelo inimigo das nossas almas para ludibriar, para dirigir, para enganar toda a humanidade e, se possível fora, até também alguns escolhidos. E por isso, ou por esse motivo, que a igreja, nós que somos igreja, devemos estar atentos contra estas astutas mentiras e armadilhas lançadas pelo inimigo das nossas almas no nosso caminho. O espírito da Babilônia já está operando no meio do mundo, na humanidade há muito tempo, trazendo engano, trazendo mentiras, trazendo armadilhas e usando de todos os recursos para afastar a todos da presença do Deus Todo-Poderoso. Subtópico 1, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porné, prostituta, pornel, prostituir-se e porneia, prostituição. Notem aqui, meus irmãos, que o comentarista faz uma ligação direta entre esta personagem representada pela mulher, que nós lemos lá em Apocalipse 17, com uma grande prostituta. E aqui o comentarista menciona 3 termos que encontramos no grego que apontam nessa direção. É importante nós termos em mente que uma prostituta normalmente exerce um grande poder de sedução. E nós que somos cristãos sabemos que se alguém cede, se alguém aceita ser envolvido por esta força sedutora da prostituição, o que resulta disso é destruição da pessoa, da família e de tudo mais que está ligado a esta pessoa. A prostituição, então, tem por objetivo seduzir e destruir não apenas vidas, mas também entidades familiares, entidades, profissionais, e também faz, quando isso acontece no seio da igreja, acaba acontecendo ou acaba causando grandes escândalos que têm por objetivo enfraquecer o alcance da palavra de Deus. Então, essa questão da prostituição é algo que tem um grande poder de sedução. E conforme veremos um pouco mais adiante, esta arma de Satanás tem sido bastante vitoriosa no meio da humanidade, justamente se utilizando destas armas de sedução para justamente afastar cada vez mais as pessoas do Deus Todo-Poderoso.
Essa prostituta tem seduzido, tem enganado, tem escravizado multidões e mais multidões através dos seus laços malignos. E nós, como igreja, precisamos estar atentos, queridos irmãos, para não permitirmos que estes laços também nos envolvam. Precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes, precisamos estar fundamentados na verdadeira e poderosa Palavra de Deus. Não nos enganemos. Satanás está rugindo, andando ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. E a nós cabe, mais uma vez repetindo, vigilância, oração e obediência à palavra de Deus. O que fazendo, né, se nós perseverarmos nisso, nós certamente continuaremos caminhando em vitória na presença do Todo-Poderoso. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Meus irmãos, quando vamos olhar para exatamente o que significa a questão da idolatria, nós podemos ver claramente que ela está ligada ao que a Bíblia chama de adultério espiritual. Quando vamos olhar para os objetivos que cada criatura de Deus tem para a sua vida, a principal delas é servir e honrar ao Deus Todo-Poderoso. Toda criatura de Deus nasce com o objetivo de adorar e servir a Deus. Porém, quando estas criaturas se afastam deste objetivo primário ou principal e passam a adorar outro tipo de Deus, seja o Deus Sol, seja o Deus Natureza, seja o Deus Dinheiro, seja o Deus Razão, qualquer tipo de outro Deus, qualquer tipo de Deus, né, que não seja o Deus Todo-Poderoso, isso se classifica como sendo adultério espiritual, porque esta criatura deveria adorar o seu Criador e está, infelizmente, adorando qualquer outra coisa que não o Criador. Então, biblicamente falando, isso se configura em um adultério espiritual. E uma vez que essas atitudes de adultério, ou seja, essa adoração a outros deuses vai se perpetuando, ou seja, vai se repetindo mais e mais, e mais e mais, e mais e mais, aí acaba se configurando realmente uma prostituição espiritual. Por quê? Porque a pessoa vai repetindo cada vez mais aquela atitude, vai repetindo cada vez mais aquela adoração a outra coisa que senão o nosso Deus, e acaba se afastando cada vez mais para longe do Deus Todo-Poderoso. Isso, então, espiritualmente falando, se configura numa prostituição espiritual. Alguém que adora qualquer outra coisa, ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso. E é justamente isto que esta arma utilizada por Satanás tem feito na mente e no coração de toda a humanidade. O nosso inimigo tem arrastado multidões e mais multidões, cada vez mais para longe do Todo-Poderoso, se utilizando justamente desta arma, desta grande prostituta, que é uma arma de engano muito eficaz usada pelo nosso inimigo. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta, simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Percebo, meus irmãos, este pequeno detalhe. O comentarista menciona que esta personagem está agindo sobre toda a humanidade, seduzindo então esta grande multidão de pessoas a se afastarem cada vez mais do único Deus Todo-Poderoso. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Aqui, meus irmãos, o comentarista tenta avançar mais um pouquinho na definição, do que seria esta grande prostituta, do que seria esta,
conforme eu já mencionei algumas vezes, esta arma de engano do inferno, o infernal, que tem conseguido uma ação tão terrível sobre a vida das pessoas. Eu estava meditando a esse respeito e para mim, meus irmãos, segundo a minha visão, segundo a visão do Luiz, esta arma utilizada por Satanás nada mais é do que a cultura mundana. O que mais tem exercido influência sobre toda a humanidade é justamente a cultura mundana. Se nós formos analisar as grandes mudanças comportamentais que nós vimos, durante as décadas, principalmente a partir ali da década de 60 para agora, nós veremos que os grandes paradigmas da cultura foram quebrados e modificados através de grandes movimentos comandados pelo inferno. Liberação sexual, práticas abortivas, a questão do apoio à homoafetividade, todas e outras questões mais, acabaram se tornando normais hoje, justamente por conta de grandes mudanças culturais implementadas pelo inimigo das nossas almas. Então, queridos irmãos, no meu entendimento, esta grande prostituta, este grande espírito da Babilônia que o nosso comentarista tem afirmado, que nós encontramos ali no livro do Apocalipse, capítulo 17, na minha visão, nada mais é do que esta cultura mundana a qual nós estamos sendo submetidos hoje. É a cultura que tem levado os nossos jovens para a droga. É a cultura que tem levado os nossos jovens para a prostituição. É a cultura que tem normatizado a homoafetividade. É a cultura que tem tornado normal tantas e tantas práticas que são contrárias, terrivelmente contrárias à palavra de Deus. Então, queridos, que essa questão possa abrir o nosso entendimento a partir de agora. Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as entidades espirituais. E estas entidades espirituais são as forças que estão dominando a nossa cultura hoje. E sabendo disso, nós como igreja não podemos nos deixar influenciar por essa cultura maligna, por essa cultura mundana, que tem, conforme eu já mencionei, normatizado vários e vários comportamentos que são contrários à palavra de Deus. Que possamos estar atentos a todas essas mudanças e nos posicionarmos de tal forma a que venhamos a defender a posição cristã, o entendimento cristão, os valores cristãos que são claramente defendidos pela palavra de Deus. Subtópico 2, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, que nós mencionamos, é a cultura mundana. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. Aqui, meus irmãos, encontramos uma ilustração bastante importante. Nós vemos que a mulher montada, que significa ou que simboliza a cultura mundana, ela está montada justamente sobre quem? Sobre a besta. Isso significa que Satanás tem comandado completamente esta cultura mundana. E a cultura está totalmente a serviço do nosso inimigo. E outro ponto importante a ser notado é que a cultura tem valorizado aquilo que gera prazer no coração humano. Riqueza, luxo, poder, status e tudo mais aquilo que possa tentar dar ao homem aquilo que ele mais deseja. Todos sabem que nós estamos vivendo numa época hedonista. O que é o hedonismo? Hedonismo é aquele sistema onde o homem busca o prazer sobre todas as coisas. O que é mais importante para a vida do homem dentro do hedonismo é o prazer.
Ele não se importa com o futuro, ele não se importa o que vai acontecer depois, ele não se importa com nada que esteja à frente. Ele se importa em ter o maior prazer possível naquele momento e o resto não importa. Este é o hedonismo. As pessoas estão buscando o prazer imediato a todo custo. E nisso, queridos irmãos, a cultura mundana é especialista em incentivar esse tipo de comportamento nos seres humanos. Nós podemos ver, por exemplo, pelas redes sociais. Pelas redes sociais, a maioria das pessoas só posta que está vencendo, só posta que está feliz, só posta que está prosperando. E, na realidade, na maioria absoluta das vezes, isso é apenas mentira. Só que esta mentira enche os olhos e o coração da humanidade, porque eles estão justamente buscando essa questão, buscando felicidade, buscando poder, buscando atender aos prazeres do seu coração, riqueza, prosperidade, tranquilidade, enfim, todos estes objetivos que o homem comum tem, que nada mais são para atender aos desejos do seu coração, a cultura lhes tem oferecido. Mas isso não significa que eles vão alcançar. Mas a maioria, das pessoas na humanidade estão cegas e estão completamente envolvidas por essa cultura e não conseguem enxergar nada mais além daquilo que o Satanás tem colocado diante dos seus olhos. A humanidade, como disse Paulo, está cega. Nas palavras de Paulo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Eles estão, queridos irmãos, completamente cegados, completamente impedidos de compreender o Evangelho. Mas aí cabe à igreja, usando as armas espirituais, para que o Evangelho seja pregado e, pelo poder de Deus, estes corações que estão hoje endurecidos e estes olhos que estão cegos sejam alcançados pelo poder de Deus e o Espírito Santo atue em cada coração trazendo convencimento para que essas pessoas aceitem a Cristo como Salvador. Então percebam, a humanidade está envolvida, está embriagada, está enganada pela grande prostituta que é a cultura mundana. Mas à igreja cabe duas coisas: resistir a essa cultura e criar o que eu posso chamar, o que eu costumo chamar de contracultura, ou seja, defender a cultura, os valores que a Bíblia Sagrada tem como certos. Nós, como cristãos, não podemos ceder, meus irmãos, aos valores que o mundo tenta empurrar por nossa, como diz a expressão chula, goela abaixo. Mas nós, como cristãos, precisamos resistir e combater, aleluia, combater a esses valores mundanos, reafirmando aquilo que a Bíblia tem como valores: a castidade, a justiça, a verdade, a hombridade. Estes são valores que são inegociáveis para um servo de Deus. E são esses valores que precisam ser defendidos por cada um de nós. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Nós temos visto, meus irmãos, todos os dias acontecer aberrações terríveis motivadas pela cultura. Não há mais limites, não há mais referenciais do bem na sociedade. Não há mais referenciais daquilo que é certo e o que é errado. Tudo virou um caos. Por quê? Porque o nosso inimigo conseguiu remover da cultura, conforme já tratamos em trimestres anteriores, todos os tipos de paradigmas judaico-cristãos, todos aquelas ligações, por exemplo, que haviam no senso comum, na mente das pessoas, com aquilo que está registrado na palavra de Deus. O diabo conseguiu remover a maioria absoluta de todos os paradigmas judaico-cristãos da cultura. Então hoje, meus irmãos, a maioria absoluta do que é encontrado na cultura
é obscena, é contrária aos mandamentos de Deus. E tudo isso, conforme o comentarista mencionou aqui, este cálice são justamente as práticas que são contrárias à palavra de Deus, que estão ali sendo derramadas dioturnamente sobre a humanidade, e a humanidade está praticando aquelas coisas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas na realidade são práticas que se opõem frontalmente àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Conforme eu mencionei, liberalidade sexual, a questão da homoafetividade e outras questões mais que nós estamos aí vendo todos os dias. A falta de amor pela vida, a falta de zelo, a falta de vergonha na cara, a injustiça social, enfim, tudo isso está assim impregnado na cultura mundana e podemos dizer que este é o cálice que a humanidade está bebendo das mãos da grande prostituta, que no meu entendimento, conforme mencionei, nada mais é do que esta cultura mundana. A cultura tem influenciado terrivelmente toda a humanidade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. No meu entendimento, meus irmãos, é a representação do próprio Satanás. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. O que podemos pensar a esse respeito, queridos irmãos, é que lá na frente, quando se manifestar o anticristo, ali a cultura vai estar completamente moldada de acordo com aquilo que está no coração do nosso inimigo. Conforme eu mencionei, hoje a cultura está levando a humanidade para longe, cada vez mais longe da presença de Deus, mas existem alguns freios, né, na cultura que ainda faz com que algumas pessoas ainda não se liberem completamente, não se entreguem completamente a esse espírito. Mas naquele evento do anticristo, quando o anticristo estiver revelado aqui, e conforme mencionei, ou conforme vamos mencionar, a igreja já ter sido retirada da terra, porque a igreja, quando vier o anticristo, nós somos pré-milenistas, acreditamos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da instituição ali da grande tribulação. Então, com isso, a igreja já não vai mais estar na terra e naquele momento onde o anticristo vai se manifestar, ali sim a cultura vai estar totalmente dominada por Satanás, totalmente ali montada, né, de acordo com a vontade do nosso inimigo, e ali realmente não vai ter nenhum tipo de resquício do conhecimento do Deus Todo-Poderoso na cultura naquele momento. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e sua força política. A união entre o cavaleiro, a mulher e a montaria besta simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Na realidade, meus irmãos, aqui, conforme fizemos ali no parágrafo anterior, temos que dividir em 2 situações. Hoje isso já acontece de uma forma não completa. A cultura realmente está influenciando todas as nações, principalmente no que diz respeito à cultura ocidental. A cultura ocidental tem influenciado todas as nações. A cultura oriental, percebam o seguinte, na cultura oriental já existia a questão de adoração de outros deuses. Então você vai lá na cultura, por exemplo, dos orientais, sempre existiu outros deuses aos quais eles adoravam. Então, eles já estavam entregues completamente nas mãos de Satanás. Já na cultura ocidental, o que acontecia? Conforme eu mencionei, havia muitos paradigmas judaico-cristãos inseridos na cultura ocidental, justamente baseadas nos escritos da Bíblia, baseados nos religiosos, na igreja, até na igreja romana, que lá atrás ajudou ali na implementação da cultura ocidental. Mas aí o que acontece? O diabo começou a trabalhar desde sempre e hoje estamos nos mais baixos níveis
de ter na cultura ocidental algum tipo de paradigma judaico-cristão, ou seja, cada vez menos nós encontramos no senso comum das pessoas algum tipo de referência a um comportamento que agrade a Deus. Eles estão apenas buscando o prazer pessoal, eles estão apenas buscando atender aos desejos da sua carne. Isso, conforme encontramos na Bíblia Sagrada, afasta o homem cada vez mais do seu Criador. Subtópico 3, Mistério a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério a Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Vejam aqui, meus irmãos, que nós encontramos nesse subtópico 3 algumas características que, no meu entendimento, apontam claramente para a cultura. Diz aqui que indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, ou seja, não está localizado num lugar, mas é simbólico. É descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. A cultura mundana alcança todos os mundos, todos os países, todos os continentes. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Por quê? Porque na cultura nós encontramos todo tipo de abominação, todo tipo de prática que, diante do Deus Todo-Poderoso, é abominável. Então, para mim, queridos irmãos, não há dúvida que esta grande prostituta é justamente a cultura mundana. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Acredito que não precise dizer mais nada, porque todos estamos vendo isto acontecer na cultura, principalmente em relação aos jovens. Os jovens estão cada vez mais sendo empurrados para uma vida promíscua, para uma vida de bebedeira, consumo de drogas, uma vida de prostituição clara, aberta, justamente motivadas. Todas essas ações são motivadas pela cultura mundana, que está normalizando, ou seja, normatizando uma prática pecaminosa, algo que é abominável diante do Deus Todo-Poderoso. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Na realidade, meus irmãos, todas as pessoas, a maioria, não vou dizer, nem todas nem a maioria, muitas pessoas do mundo têm um ódio terrível de nós cristãos. E hoje nós só não somos perseguidos mais abertamente porque ainda existem leis que protegem a nossa liberdade de religião, liberdade de culto, liberdade de credo. Aí no Brasil, não sei como está a situação, mas aqui nos Estados Unidos ainda continuamos tendo liberdade de crédito. Pode ser que aí no Brasil, por conta do que aconteceu na eleição do ano passado, comece a aumentar o nível de perseguição. Mas o certo é que a maioria das pessoas, não, um grande grupo de pessoas que não servem a Deus são nossos inimigos. E se eles pudessem, eles nos destruiriam a todos. Mas nós temos alguém muito maior que nos protege, que é o Senhor nosso Deus. Mas a cultura tem atuado nestes corações, dado a eles ferramentas, aumentado o ódio deles contra nós. Por quê? Porque nós pregamos e defendemos a cultura do reino de Deus. E eles querem ter a liberdade de pecar, sem que ninguém fique lhes apontando os seus erros, sem que ninguém fique lhes mostrando como eles estão longe de Deus. Isso, meus irmãos, faz com que eles alimentem um grande ódio contra todos os servos de Deus. Mas conforme eu mencionei, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Aqui o comentarista fecha este tópico 1, afirmando que realmente é a cultura, ou seja, faz menção da cultura, mas no meu entendimento, conforme eu já repeti algumas vezes, este espírito da Babilônia, queridos irmãos, nada mais é do que a cultura mundana que tem influenciado toda a humanidade. Chegamos agora ao tópico 2, o espírito da Babilônia. Subtópico 1, no sistema religioso.
O espírito da Babilônia, ou seja, a cultura mundana, faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego, perceba, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Aqui, meus irmãos, conforme já mencionamos, um dos grandes objetivos deste espírito da Babilônia, ou seja, desta cultura mundana, é despertar no coração das pessoas o que nós chamamos, que nós já citamos, né, durante esta lição, que é o hedonismo, que é o prazer, alcançar o prazer como sendo o objetivo principal da vida. E mesmo dentro do sistema religioso, mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas, por não estarem envolvidas na questão do crescimento espiritual, não estarem envolvidas na busca de da direção de Deus, na meditação da palavra de Deus, se permitindo ser trabalhado pelo Espírito Santo, essas pessoas, mesmo estando dentro do sistema religioso, são pessoas dirigidas pela cultura mundana, são pessoas que estão em busca do prazer em primeiro lugar, ao invés de estarem na busca de servir a Deus e se tornarem pessoas melhores diante do Deus Todo-Poderoso. Então percebam que não é porque a pessoa está dentro da igreja, não é porque a pessoa está se relacionando, né, com cristãos ou está frequentando uma igreja que esta pessoa está realmente caminhando para o céu. Conforme mencionamos, muitas delas estão nas igrejas, mas ainda são totalmente influenciadas pelo espírito mundano, pela cultura, como o comentarista mencionou, o espírito da Babilônia. Pois essas pessoas estão na igreja, mas ainda buscando apenas a satisfação dos seus desejos. É aquela história, né? Venha para a igreja que os seus problemas vão acabar. Venha para a igreja que você vai ficar rico. Venha para a igreja que Deus vai te abençoar poderosamente. Esse objetivo de buscar tão somente enriquecer, de tão somente não sofrer mais, irmãos, está dissociado dos objetivos do Evangelho. Nós temos que ir para Cristo buscando salvação. Nós temos que ir para Cristo buscando perdão dos nossos pecados e libertação da nossa natureza carnal. E não ir atrás de Cristo para enriquecer, para isso e para aquilo. O enriquecimento pode acontecer na vida do cristão, mas não pode ser o primeiro objetivo. A cura de uma enfermidade pode acontecer na vida de um cristão, mas não pode ser o primeiro objetivo a ser alcançado. O primeiro objetivo na vida de cada cristão é agradar a Deus e se tornar cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Então vemos que, mais uma vez repetindo, não é porque alguém está na igreja que significa que esta pessoa está salva. Muitas pessoas ainda estão dominadas pela cultura mundana, mesmo frequentando igrejas. E isso é muito triste e preocupante. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral. O ecumenismo, ou seja, ecumenismo doutrinário, é aquela questão, todos os caminhos levam a Deus. Então não importa se é cristão, se é isso, se é aquilo, tudo é a mesma coisa. De forma nenhuma. O único caminho que leva para Deus, que leva até Deus, é Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Continuando. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo religioso, o sincretismo mistura o sagrado e o profano. Queridos, não vamos tratar de cada um destes termos aqui, mas que fique claro para os irmãos que cada um destes termos é justamente influenciado pela cultura mundana. Como diz o comentarista aqui, liberdade motivada pela cultura, ou seja, o hedonismo agindo através da cultura, querendo ou influenciando os cristãos, né, a querer uma liberdade para atender o desejo do seu coração. O ecumenismo, todos os caminhos levam a Deus. Não vamos falar mal de A e B porque eles estão na sua fé. Não, nós
não somos ecumênicos, nós somos cristãos e temos a ciência e a certeza de que só chegaremos até Deus através de Cristo Jesus, através de uma vida de obediência às Escrituras Sagradas. Não tem essa história de todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira de Satanás. Relativismo. O que significa o relativismo? As pessoas pegam as grandes doutrinas bíblicas e tornam elas relativas, ou seja, eles querem tornar a verdade absoluta das Escrituras como sendo verdade relativas. A Bíblia diz que é pecado, os relativistas falam, não é bem assim, é sobre estas e sobre aquelas circunstâncias que é pecado, mas sobre aquela e aquela outra circunstância não é. Não, meus irmãos, a Bíblia é a verdade absoluta, a Bíblia não é verdade relativa, é absoluta porque ela foi escrita através da inspiração do Espírito Santo. E tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus e tem por objetivo nos ensinar alguma coisa. Mas a cultura mundana tem influenciado alguns, inclusive teólogos e pastores, a tratar a palavra de Deus com certo relativismo. Querem tornar a palavra de Deus, que é absoluta, em relativa. Mas o seu fim está esperando. Deus vai cobrar de cada um destes infiéis o que eles têm tentado fazer com a santa palavra de Deus. O que mais diz aqui? O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos bíblicos, ou seja, o humanismo tendo o homem ao centro de tudo, sendo que, na realidade, é Deus quem tem que estar no centro de todas as coisas. E, por fim, o sincretismo, e onde há aquela mistura do sagrado e do profano. Tudo isso, meus irmãos, todas essas ações estão sendo influenciadas por essa cultura mundana. Pessoas dentro da igreja que não estão libertas, líderes dentro das igrejas que não estão servindo a Deus, mas sim servindo, como disse Paulo, ao seu próprio ventre, buscando enriquecimento, fazendo negócio dos servos de Deus, mas Deus vai cobrar de todos estes lobos que estão em peles de cordeiro, pois tudo aquilo que o homem semear, segundo a palavra de Deus, ele também vai ceifar. Deus vai cobrar de todos estes ministros de Satanás tudo aquilo que eles têm feito dentro das igrejas. O juízo de Deus não tardará. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Conforme mencionamos, o Senhor vai cobrar tudo isso da vida destes obreiros de Satanás, estes ministros do inferno que têm atrapalhado o trabalho, que têm corrompido pessoas inocentes dentro das igrejas. O Senhor vai cobrar, o juízo de Deus não tardará. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Conforme mencionei, ainda no Brasil, pelo que eu tenho ouvido, não é muita coisa, aqui nos Estados Unidos também não é muita coisa, mas todos aqueles que pregam a verdade acabam sendo perseguidos, porque as pessoas não estão mais preparadas para ouvir a verdade. Elas querem continuar sendo enganadas, porque o engano é mais fácil. Estar enganados é mais fácil, porque tira, de uma certa forma, algum tipo de responsabilidade. Mas a nós, servos de Deus, cabe defender, queridos irmãos, a contracultura, a cultura do reino de Cristo, que vai na contramão desta cultura mundana que tem afastado multidões e mais multidões da presença do Todo-Poderoso. Subtópico 2, no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Queridos, nós temos visto principalmente nos países ocidentais e mais claramente no Brasil a questão da luta, contra os conservadores e os progressistas. Os conservadores são aqueles que tentam preservar os valores contidos ali nos paradigmas judaico-cristãos. São aquelas pessoas que, mesmo não sendo evangélicas, elas tentam proteger a família, elas tentam proteger a vida, enfim, elas lutam para manter o que é tradicional, para conservar os bons costumes da sociedade.
Já os progressistas, eles lutam para destruir todos os tipos de limites, todos os tipos de freio, dando às pessoas toda a liberdade que elas desejam para fazer absolutamente tudo o que elas quiserem. E infelizmente temos visto aí o avanço das pautas progressistas, que nem no Brasil, na eleição passada, os progressistas ganharam a eleição. Isso tornará muito mais difícil a vida da igreja no Brasil, vai se tornar muito mais difícil, uma luta muito mais cerrada em relação àqueles que defendem a cultura de Cristo contra aqueles que querem a total liberdade para pecar e viver da forma que eles querem. E a cultura mundana está aí, exercendo o seu papel para influenciar, principalmente os nossos jovens, trazendo fascínio, trazendo, como eu posso dizer, um ambiente de enganação, um ambiente de fascinação sobre os nossos jovens a respeito da liberdade, a respeito de tantas coisas que eles gostariam de ter, mas que são coisas que são contrárias à vontade do Deus Todo-Poderoso. E essa luta entre os progressistas e os conservadores precisa estar clara para todos nós cristãos, porque não é que nós sejamos conservadores ou possamos nos classificar como conservadores, mas as pautas que nós defendemos, a maioria delas podem ser encontradas entre aquilo que os conservadores defendem, em relação à proteção da família, em relação à proteção da vida, em relação à proteção das nossas crianças, em relação ao combate à ideologia de gênero, ao combate sobre todas essas práticas progressistas. Não é, meus irmãos, aí notem mais uma vez, o cristianismo não está contido dentro do conservadorismo. Na realidade, o cristianismo é muito mais do que apenas do que o conservadorismo defende. O cristianismo é muito mais abrangente porque ele não tem só 4, 5, 10 pautas que ele defende. O cristianismo defende uma completa transformação da vida humana vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, o cristianismo é muito mais abrangente do que apenas o conservadorismo. Mas, nesta luta, nós entre aspas, nos identificamos como aqueles que são defensores da vida, defensores da família, defensores das crianças, defensores da justiça e da igualdade, da equidade. Da equidade que eu digo é tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo isso é o que a igreja defende. Conforme eu mencionei, algumas pautas conservadoras estão incluídas entre aquilo que nós defendemos como cristãos, mas o cristianismo é muito mais abrangente do que apenas as pautas conservadoras, que os conservadores tentam defender. Então a nossa luta é muito maior do que apenas alguém que se intitule conservador defende. A nossa defesa, ou a nossa pauta, a nossa luta é muito maior e muito mais abrangente do que a deles. Apenas para ficar claro para os irmãos, a nossa luta e a nossa responsabilidade é muito grande. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar destas pautas. A censura contra quem defende os valores bíblicos, a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Na realidade, meus irmãos, principalmente aí nas terras brasileiras, nós temos visto cada vez mais os fundamentalistas, por conta aí do alcance das redes sociais e o pessoal e os progressistas, têm cada vez mais, como eu posso dizer, tem cada vez mais fiscalizado os canais de direita, as pessoas que se identificam como cristãs, porque eles pegam aquilo que as pessoas que defendem a fé cristã falam e justamente para acusá-las de coisas que elas não cometem. Na realidade, esses progressistas muitas vezes inventam fake news, mentiras a respeito de nós, a respeito daqueles que estão defendendo a vida. Por quê? Porque essa é as armas que eles usam. A mentira, por quê? Porque quem é o pai da mentira? Satanás. Quem está interessado em que tudo vire um caos, em que o progressismo tome conta? O próprio Satanás. Então, aqueles que defendem o progressismo
se utilizam da mentira justamente como arma de ataque. E a igreja e aqueles que estão defendendo a verdade, muitas vezes são perseguidos nas redes sociais, e aí no Brasil muito mais, né? Porque agora temos aí algumas forças mais elevadas no país aí que estão atuando dentro dessa mesma prática. Então, meus irmãos, nós vemos que cada vez mais vai se tornando mais difícil defender a fé cristã, mas nós não podemos desanimar. Deus nos deu esta responsabilidade e temos que continuar proclamando o evangelho do reino de Deus. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Veja aí novamente a menção, nova cultura, cultura mundana. Neste contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Aqui, meus irmãos, no caso do Brasil, a perseguição aí é uma perseguição online, um cancelamento online, vamos dizer assim, uma pena, né? Apenas no que diz respeito ao digital. Não sei ainda de nenhum caso, por exemplo, de pessoas que foram levadas a tribunais por conta do seu posicionamento político, pelo seu posicionamento religioso, por defender a sua fé. Se você sabe de algum caso desse, por favor, deixe aqui nos comentários para que eu tome conhecimento. Mas até este momento, as perseguições aos evangélicos estão ali resumidas às mídias sociais, à internet, a tudo mais. Ainda não começaram as perseguições físicas, levando a pessoa a tribunais, condenando e jogando na cadeia. Ainda não começou, pelo que eu saiba, mas se já tiver casos assim, por favor, e os irmãos tiverem conhecimento, por favor, escrevam aqui embaixo nos comentários com as devidas fontes para que eu possa pesquisar e realmente comprovar. Mas isso certamente logo vai acontecer, porque nós estamos caminhando para o tempo do fim. Subtópico 3, no sistema econômico. O livro do Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Queridos, nós vemos aí grandes empresas, grandes conglomerados enriquecendo muito e muito e muito, justamente baseado neste hedonismo, nesse desejo das pessoas pelo prazer. Todas as redes sociais estão direcionadas, justamente são conduzidas e estão direcionadas para fazer os seus usuários, primeiro, a ficar viciados naquela questão, segundo, a consumirem os produtos anunciados ali como pessoas desesperadas. Ou seja, todas as redes sociais estão montadas de forma a atiçar aquilo que há de pior no coração das pessoas. Não estou dizendo que não haja coisa boa na rede social, mas se formos comparar entre como que os algoritmos trabalham nas redes sociais e o que mais nós temos visto ali, nós vemos que o mal, a quantidade de coisas ruins, suplantem muito a quantidade de coisas boas que nós encontramos nas redes sociais. E isso faz com que os criadores de conteúdos, principalmente aqueles voltados para atender aos desejos mais terríveis do coração humano, essas pessoas têm conseguido ganhar muito dinheiro com as redes sociais, muito dinheiro com a miséria e a desgraça humana. Que Deus, meus irmãos, nos dê da sua graça para que nós não sejamos envolvidos numa situação como essa. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Justamente, meus irmãos, todas essas características, principalmente as redes sociais, elas trabalham justamente com essa questão. Elas têm por objetivo despertar os desejos mais obscuros do coração humano. Os desejos por prazer, os desejos por riqueza, por status, enfim, tudo aquilo que causa prazer para a carne humana. As redes sociais estão direcionadas justamente para atuar nessa direção. E isso tem causado um estrago muito grande em muitas e muitas e muitas vidas. Vemos o relato de muitas pessoas são viciadas nas redes sociais, pessoas que têm
perdido dinheiro, muito dinheiro, pessoas que têm contraído crise de ansiedade, pessoas que têm contraído depressão, justamente pelo longo e constante contato com as redes sociais. Perceba então o tamanho mal, meus irmãos, que todo este cenário tem causado no coração da humanidade. A humanidade está cada vez mais, conforme já repetimos várias vezes, sendo afastada da presença de Deus por essa cultura, por essa grande prostituta comandada pelo inferno. Que possamos estar vigilantes, queridos irmãos, para que nenhum de nós que conhece a Cristo seja envolvido pelos seus tentáculos. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, e os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Aqui, meus irmãos, é aquela história, né, dos governos e do poderio econômico, que tratam as pessoas como sendo apenas massa de manobra para que eles possam lucrar cada vez mais. E conforme mencionamos, com o hedonismo em alta, as pessoas são cada vez mais facilmente manipuladas, porque elas estão sendo controladas justamente pelos desejos do seu coração. E por conta disso, o resultado é essa situação terrível que nós temos visto acontecer com a humanidade. Afastada de Deus, doente e totalmente pervertida. Chegamos ao tópico 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Subtópico 1, não negociar a ortodoxia bíblica. Então, meus irmãos, a primeira posição da igreja é justamente não negociar a nossa ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, que com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Neste aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como uma suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. A cultura, queridos irmãos, tem atuado, conforme já mencionamos nos tópicos anteriores, inclusive sobre a vida de pessoas que são líderes cristãos, que se dizem líderes cristãos, que pegam a palavra de Deus e acabam adaptando, distorcendo, incluindo, retirando, acabam modificando o significado da palavra de Deus para poder atender aos seus objetivos escusos, ou de levar vantagem financeira, de levar vantagem sobre as pessoas, de conseguir um capital financeiro muito maior, ou seja, essas pessoas elas estão manipulando a palavra de Deus no intuito de conseguir dominar aqueles que os ouvem. Mas nós, como cristãos que buscamos ser fiéis ao Senhor, nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática e, principalmente, precisamos interpretá-la da forma correta. Esses obreiros da iniquidade, conforme Paulo menciona, eles usam a Bíblia, mas usam a Bíblia de forma errada, usam a interpretação de tal forma, vamos dizer assim, de forma a atender os seus objetivos escusos. Mas nós, como servos de Deus, que buscamos com sinceridade servir ao Senhor, precisamos olhar e analisar as Escrituras de acordo com as regras corretas de análise, a hermenêutica, a exegese, o bom senso no sentido de olhar para aquilo que os pais da igreja, da forma como os pais da igreja interpretaram as Escrituras, os pastores mais antigos que vieram antes de nós na nossa igreja, como é que eles interpretaram as Sagradas Escrituras, para que nós mantenhamos a mesma linha doutrinária. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada precisa ser a nossa única regra de fé e prática, mas precisamos analisá-la, interpretá-la e estudá-la de forma correta. Não se iluda, não busque alimentações em qualquer outro lugar. Analise corretamente o que você está vendo pela internet, analise corretamente o que você está aprendendo em cultos em outras igrejas. Veja, você assembleando, veja se esses ensinos, eles condizem com aquilo que já é histórico, com o ensino que é histórico da nossa igreja.
Não busque mudanças, porque essas mudanças podem muitas vezes representar abominações, podem representar coisas erradas, podem representar doutrinas de demônios que você está aprendendo em outro lugar. Muito cuidado com essa questão, queridos irmãos. Procuremos nos alimentar apenas onde nós tenhamos certeza de que a comida é boa, a comida veio diretamente do coração de Deus. Evitemos estar comendo qualquer tipo de alimento espiritual. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente a enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, como mansidão, temor e boa consciência. Meus irmãos, eu sempre defendi e vou defender novamente que nós precisamos urgentemente voltar como servos de Deus ao estudo e à leitura, ao estudo e meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que muitos estão sendo destruídos por falta de conhecimento. E na maioria das vezes, esta falta de conhecimento se dá por conta da negligência de cada um de nós. Se nós formos negligentes nessa questão de ler, meditar e estudar, né? Estudar e meditar na palavra de Deus, nós nos tornaremos presas fáceis para esta cultura mundana. Para vocês terem uma ideia, lá no livro do Apocalipse, na própria leitura bíblica em classe que nós fizemos, o apóstolo João, quando olhou para aquela besta, aquela mulher, aquela grande prostituta, ele se admirou. Ou seja, meus irmãos, a cultura tem um poder de sedução muito grande. Conforme mencionamos em tópicos anteriores, a função da prostituta é justamente seduzir e aprisionar e destruir. E a cultura tem justamente este poder terrível de impressionar. Vamos ler o que está, vamos fazer a releitura de um texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 17, versículo 6. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Vocês percebem isso, meus irmãos? O apóstolo João, arrebatado até o céu, ele viu a grande prostituta, que no meu entendimento, mais uma vez repetindo, é a cultura mundana. João viu esta mulher simbolicamente falando e se admirou. Isso significa nada mais, nada menos do que essa cultura mundana tem um poder de influência muito grande, um poder de impressionar muito grande. E se nós não estivermos baseados, firmados, fundamentados na palavra de Deus, nós também poderemos ser influenciados por ela, podemos ficar admirados com a sua beleza, com aquilo que ela promete para nós e podemos acabar sendo seduzidos por aquilo que ela oferece se nós não estivermos firmados na palavra de Deus. Então, eu já vinha defendendo e mais uma vez quero reafirmar a minha posição. Precisamos voltar à leitura, ao estudo e à meditação da palavra de Deus com urgência, queridos irmãos, para que nós não sejamos enganados pela grande prostituta, para que nós não sejamos enganados pela cultura mundana que está nos pressionando todos os dias, a todos os momentos, para que nós neguemos a nossa fé, para que nós relativizemos as verdades bíblicas e possamos começar a crer naquilo que é mentiroso, naquilo que é fantasioso. Deus nos livre, queridos irmãos, de nos deixarmos influenciar por essa grande prostituta. Que o Senhor nos livre, nos dê da sua graça. Mas nós precisamos voltar a buscar o conhecimento da palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus adquiridos através da leitura, do estudo e da meditação nas Sagradas Escrituras. Isso é de suma importância para cada um de nós. Subtópico 2, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Na realidade, meus irmãos, essa questão já tratamos em lições anteriores, precisa ser o objetivo do cristão.
já tinha ensinado, já tinha citado para os irmãos em lições anteriores o que é o processo de santificação. É justamente o processo em que a cada dia nós vamos nos esforçando para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é santificar. É nos afastarmos do pecado e nos tornarmos cada vez mais iguais a Cristo. E aqui o comentarista fala, né, de formar o caráter de Cristo. Ou seja, é agir como Cristo agiria, é pensar como Cristo pensaria. Enfim, é ter uma vida totalmente refletida ou baseada naquilo que Cristo pensaria, faria, sentiria, pediria, agiria. Ou seja, Cristo é o nosso sumo alvo, o nosso alvo principal a ser atingido. Todo cristão que perde esta visão ou essa necessidade de se tornar igual a cada dia mais parecido com Cristo, esse cristão ele estaciona na vida espiritual e começa a regredir, se tornando presa fácil do inimigo das nossas almas. Meus irmãos, não podemos vacilar. Conforme mencionei, o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não possamos dar oportunidade a ele para nos tragar. Que possamos vigiar, que possamos orar, que possamos ler, estudar e meditar na palavra de Deus e nos conscientizar que o processo de santificação precisa ser conduzido todos os dias da nossa vida. Neste aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Justamente, meus irmãos, o que é o fruto do Espírito? São aquelas 9 características que nós encontramos em Cristo Jesus, que devem ser desenvolvidas nas nossas vidas. E de que forma? Através do quê? Através da leitura, da meditação, leitura, estudo e meditação da palavra de Deus, nós adquirimos conhecimento bíblico. E através deste conhecimento bíblico e da nossa, vamos dizer assim, permissão, o Espírito Santo começa a agir dentro de nós, nos transformando. Então percebam que, para que nós sejamos transformados, nós precisamos, em primeiro lugar, da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que traça, que nos dá conhecimento de como Cristo agiria, de quais são os mandamentos de Deus, de como, primeiro, como Cristo agiu e depois como Cristo agiria. Como assim eu saberei como Cristo agiria? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, teve diversas conversas com o Senhor Jesus Cristo e a Paulo foi revelada o quê? As bases de uma vida cristã vitoriosa. Então nós vimos lá nos evangelhos como Cristo viveu e nós temos nas cartas, nas epístolas, na outra parte do Novo Testamento, mais várias e várias instruções de como deve ser a vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus. Então, se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós não conseguiremos ter um crescimento saudável na presença de Deus. Então, a primeira coisa, conhecimento da palavra. Segunda coisa, nos sujeitarmos ao Espírito Santo. E como fazemos isso? Através de uma vida de oração. Então, meus irmãos, leitura da palavra, vida de oração e para potencializar essa questão da comunhão com o Espírito Santo, o jejum. Percebam então que nós não estamos inventando nada. Todo mundo sabe, todo cristão sabe que cristão precisa ler a Bíblia, orar e jejuar. Todo cristão sabe disso. Mas nós precisamos enfatizar por o quê? Que sem oração, sem leitura da palavra, sem oração e principalmente acompanhada do jejum, dificilmente há um crescimento assim, não acelerado, mas há um crescimento normal na vida de um cristão. Se nós deixarmos de ler a Bíblia, o Espírito Santo não vai ter material para trabalhar. Se nós lermos a Bíblia, mas não nos permitirmos, sermos trabalhados por Ele na oração e principalmente no jejum, o Espírito Santo não vai ter condição de trabalhar porque nós não vamos deixar, nós não vamos nos submeter a Ele. Então percebam que precisamos dessas 3 coisas. Leitura da palavra, oração acompanhada do jejum. Se nós fizermos isso, o Espírito Santo terá todas as ferramentas para nos ajudar a crescer na presença do Senhor, desde que nós permitamos que Ele faça isso. Queridos, não sejamos mais iludidos, não percamos mais tempo. Possamos nos dedicar a servir a Deus do jeito que Deus quer que nós o façamos.
porque apenas assim é que conseguiremos atingir os objetivos traçados pelo Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Que possamos tratar isso com a devida responsabilidade. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Justamente, meus irmãos, não há como um pé, por exemplo, de oliva, né, uma oliveira, passar a dar figos. E o inverso também é verdadeiro. Uma figueira não vai dar oliva, não vai dar uva, não vai dar, azeitona. Então, queridos irmãos, é pelos frutos que se conhece a árvore. Se nós estamos crescendo na presença de Deus, se estamos permitindo que o Espírito Santo desenvolva em nós cada característica do fruto do Espírito, é isso que nós teremos como frutos, como resultados, teremos como oferecer para aqueles que nos rodeiam as características do fruto do Espírito. Porém, se ainda nós estivermos carnais, o que teremos para oferecer àqueles que estão à nossa volta são aquilo que está lá em Gálatas 5:22, as obras da carne, a ira, a inveja, a maledicência, a porfia, tudo aquilo que tem ali em Gálatas 5:22 é o que as pessoas compartilham com outras quando não estão em crescimento espiritual. A Bíblia é muito clara. Os nossos frutos dizem claramente quem somos. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do crente produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Queridos irmãos, precisamos aqui só relembrar a vocês que nós estamos em constante luta internamente entre a nossa natureza pecaminosa e o nosso, vamos dizer assim, o nosso espírito que foi revivido após a aceitação de Cristo como nosso Salvador. Existem essas duas naturezas lutando e brigando entre si, e aquela que nós permitirmos, aquela que nós alimentarmos mais, é aquela que vai vencer. Se nós alimentarmos mais aquilo que a carne deseja, a carne se tornará mais forte e vencerá o espírito. Se nós alimentarmos o nosso espírito e permitirmos que o Espírito Santo haja em nós através do nosso espírito, nós estaremos vencendo os desejos da nossa carne, da nossa natureza carnal. Então, Paulo é muito claro quando diz: se nós andarmos em espírito, nós não cumpriremos aquilo que a carne deseja, nós não cumpriremos os desejos, a concupiscência da carne. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que permitamos que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. E o comentarista ainda menciona, né, a falha na formação moral do caráter. Como que é essa formação moral do caráter? Justamente quando nós lemos a palavra de Deus, oramos através e acompanhado de jejum, o Espírito Santo começa a usar esta palavra de Deus e a nossa sujeição para construir os nossos valores morais. Que seriam esses valores morais? Os valores que a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito de ser verdadeiro, a respeito de ser justo, a respeito de se guardar da prostituição, a respeito, enfim, de todas aquelas virtudes ali, principalmente aquelas 9 características do fruto do Espírito, precisam ser desenvolvidas em nós para que nós justamente tenhamos condição de vencer os desejos pecaminosos da nossa carne. Porém, conforme mencionamos, se nós negligenciamos essa questão, a nossa natureza pecaminosa acaba vencendo a nossa parte espiritual e nós acabamos sendo crentes apenas nominais. As pessoas se tornariam, né? Nós nos tornaríamos pessoas só que estaríamos na igreja por causa dos benefícios, seríamos pessoas que estaríamos na igreja apenas como aparência, mas que nós não estaríamos preocupados com o processo de santificação. Por isso que o comentarista menciona aqui pseudos cristãos, ou seja, estão no meio dos cristãos, mas são joio. Estão no meio dos cristãos, mas não são salvos. Que nós, irmãos, possamos ter isso em mente. Levar o cristianismo a sério e fazer aquilo que for necessário para que nós não estejamos perdendo tempo dentro das igrejas. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. Aqui, meus irmãos, o que eu posso dizer é que, conforme já mencionamos agora há pouco, precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos voltar a estudar a palavra, a ler a palavra, a estudar a palavra, a meditar na palavra
E a igreja local exerce uma grande responsabilidade nessa questão. Precisamos que o ministério se preocupe na área do ensino da palavra de Deus. Não apenas o ensino vazio, mas o ensino com exemplo. Porque o nosso exemplo fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então, é de suma importância que no ministério da igreja local, a direção da igreja se importe e invista grandemente na questão do ensino da palavra de Deus, seja nos cultos de doutrina, seja na escola bíblica dominical, seja em reuniões, especiais para o ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja está carente do ensino da palavra de Deus. E a igreja local tem grande peso de responsabilidade nesta questão. Se não acontecer isso, os crentes continuarão sendo fracos e presas fáceis para esta grande Babilônia que está aí querendo influenciar a todos. Subtópico 3, aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Conforme mencionamos, nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. A igreja vai subir, no nosso entendimento, antes da grande tribulação, então somos pré-tribulacionistas e isso é o que defendemos. Por isso que nós temos que estar preparados agora. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Meus irmãos, no meu entendimento, não existe mais nada que nós devamos esperar. Tudo aquilo que está registrado na palavra já está acontecendo, ou seja, Cristo já está às portas para buscar a sua igreja. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. É aquilo que mencionamos há pouco. A vida de santidade, ou seja, o tornar-se cada dia mais parecido com Cristo, deve ser o nosso objetivo diário. O cristão que abandona ou negligencia este objetivo é um cristão que está ficando para trás e vai acabar se tornando presa fácil para o inimigo das nossas almas. Que Deus nos guarde, queridos irmãos, de isso acontecer com cada um de nós ou com qualquer um de nós. Estamos chegando ao final da lição, vamos para a conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua oração. Eu gostaria de pedir mais uma vez a oração dos irmãos para que o Senhor nos dê condição de continuar a realizar esse trabalho para a glória e honra do nome dele. Se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 2. Graça e paz e que Deus os abençoe.